Joia. Bem, então vamos lá, meus caros colegas. Eu tinha separado hoje uma forma de raciocínio clínico interessante de se fazer, pelo menos uma das que eu mais uso, né? E eu não vejo o pessoal utilizando muito essa forma de raciocínio clínico. Às vezes usa, eu não vi, né? Tem muita gente que usa isso daí. Então eu separei um caso clínico bem simplesinho ali, só para a gente pensar na forma da escolha das técnicas, né? Então, deixa eu abrir aqui. Cadê a apresentação? Então, uma cervicobraquialgia, né? Pensando assim numa cervicobraquialgia. Então, se apresenta um adulto jovem, tendo em vista que ele tem dor no pescoço irradiada para o membro superior e é um adulto jovem, o que a gente pode pensar nisso, né? É, o adulto jovem ele provavelmente não tem uma questão alta de degeneração, né? Não é regra, mas normalmente a gente encontra mais degeneração em pessoas mais avançadas, né? Mas pode ter um trauma ali, alguma coisa relacionada a uma degeneração primária. Hoje estou tendo bastante gente com hérnia de disco também mais jovem, né? Mas há algo a se pensar. Então a gente pega um paciente com cervicobraquialgia, ele vai ter uma dor cervical posterolateral, a um movimento não específico, tão específico assim, mas mais presente a rotação e inclinação lateral, há uns 6 meses, né? Então se ele roda o pescoço para um lado e inclina lateralmente ali para o mesmo lado, ele gera dor. E aquela dor que acompanha ao longo do dia. É, uma irradiação para o membro superior, no caso ali do lado da dor, né? Em algumas posições específicas, quer dizer, ele fica numa posição específica, começa a irradiar, muda aquela posição para a irradiação. Né? E alguns episódios ocasionais de parestesia também no trajeto do nervo mediano ali, há umas 2 semanas. Isso é bem caso típico aqui que eu atendo. A paciente tem dor há 6 meses, mas agora que começou a formigar a mão, ter parestesia na mão, que ele procura ajuda, né? Então, se a gente pensar nessa dor irradiada, nesse episódio de parestesia, a gente pode chegar a alguns tecidos ali, né? É, então, utilizando a participação nos nossos colegas, o que vocês pensariam em algo assim com esses sintomas? É uma das possibilidades, né? Uma possível hernia de disco. E isso pode ser uma compressão radicular ali no começo da coluna, pode ser uma compressão ao longo do trajeto, não necessariamente da parestesia, mas a dor irradiada pode ser uma dor irradiada de ponto gatilho, né? E ali, dentro desse caso, né, fictício, mas muito comum, um caso genérico que eu atendo sempre, né? A gente pega ali os testes cervicais para compressão radicular, todos negativos, né? Então, aquele teste de Spurlin, de Jackson, de compressão ou distração, então, normalmente eles dão negativos. Porém, sempre chega um teste mais comum, né? Um teste de desfiladeiro torácico mais positivo, o teste de Addison. A gente tem 3 testes do desfiladeiro torácico: o de Addison, o de Eden e o de Wright. Né? Vocês lembram bem desses testes? Joia. Então, vamos supor que esse paciente tenha um teste de Addison positivo. Né? Nosso raciocínio aí vai ser maior na escolha das técnicas. Né? Vamos lá. Oi, Daisy, tudo bem? Tudo bom? Então, tudo tranquilo. Chegou na hora. Estamos conversando aqui sobre um caso clínico hipotético de uma cervicobraquialgia ali, com uma dor irradiada para o braço e ocasionais episódios de parestesia. Então, agora entrando numa avaliação ali. Uma avaliação de um ponto doloroso bem comum de acontecer é a palpação dos músculos intertransversários. Então, o músculo intertransversário no pescoço, ele bem frequentemente, ele é doloroso. Não sei se vocês têm costume de fazer palpação desses músculos ou não. Eu estou tentando abrir uma figurinha aqui. Não os escalenos, os intertransversários, que ficam entre o processo transverso da vértebra de cima para o processo transverso da vértebra de baixo. Sim,
Eu tô tentando abrir aqui uma figurinha para nós. Deixei separado. Ali na cervical, a gente tem os intertransversários posteriores e anteriores, né? Com um pequeno espacinho ali no disco. No disco não, na saída do nervo. Aqui. Conseguem visualizar bem? Joia. Então, o que a gente tem ali? Né? Tem. Peraí que eu estou dando alternado. Tá. Então, ali entre um processo transverso e outro, a gente tem os músculos anteriores e os posteriores. Os dois são de fácil palpação, sim, Pada. Eles vão estar, claro, ali, você vai palpar ele por cima de alguns músculos, ou esplênio, ou um pouco do escaleno também, ou às vezes algum um reto anterior você tenha que palpar por cima também, mas dá para palpar muito bem. Então, como é que você diferencia ele? Na hora de palpar, ele vai doer só naquela transição de um segmento entre uma vértebra e outra. Se for um esplênio ou se for um reto do pescoço da cabeça, ele vai doer mais no trajeto mais longo, né? Então, a palpação do músculo transversário ali revela dor nesse caso hipotético. Deixa eu trocar aqui a figurinha para a gente ver um outro ângulo. Cadê? Aqui. Tá com um zoom bom, né? Dá para ver aí. Então ali, ó, bem do lado do pilar articular, você consegue palpar o músculo. Então você tem o processo transverso, que é de fácil palpação, né? Todas as vértebras cervicais ali a gente vai conseguir palpar muito bem o processo transverso. E entre um transverso e outro, o músculo intertransversário. Mais posterior, o músculo posterior, mais anterior, o músculo anterior. Então, hipoteticamente falando, ali a gente tem um músculo intertransversário posterior dolorido à palpação. E que essa dor pode gerar uma irradiação ali para o braço, né? E veja bem, não é uma irradiação de parestesia, né? É uma irradiação de dor. Esse músculo pode apresentar dor para lá. Então, esse é um achado que a gente tem. Guardamos esse achado. Ok? Acompanhando até aí? Aí nos escalenos, né? O que a gente encontra nos escalenos? A gente pode encontrar ali nos escalenos uma tensão indolor. Tá? Então, diferente do intertransversário, que a gente encontra uma tensão dolorosa com irradiação, a gente encontra nos escalenos uma tensão indolor. O que isso pode indicar mais para a gente? O que muda na minha avaliação se eu tenho um músculo tenso doloroso e um músculo tenso não doloroso? O que vocês acham? Participem comigo. Emitam opiniões. Repito, você tem dentro de uma avaliação de um paciente achados que indicam tensão muscular. Tem um músculo que está tenso, porém não dolorido. No caso aqui do paciente hipotético, um escaleno anterior, médio ali, ele tem uma tensão visível, palpável, mais de um lado, de onde tem a compressão nervosa, mas ele não dói. Você palpa, puxa ali, não tem ponto gatilho e não tem dor, mas ele está tenso. E o músculo intertransversário que a gente achou ali dolorido, ele tá tenso e dolorido, e inclusive irradia dor, né? Então, qual que é o significado clínico de um músculo tenso que apresenta dor e de um músculo tenso que não apresenta dor? Consegue imaginar alguma coisa? Perfeito. Uhum. Uhum. Exato, talvez sentir não, mas quando a gente aperta algum lugar que é muito pequenininho, por tabela você acaba apertando todas as estruturas, né? Então você considera que ele tá sendo palpado ali. É, se você um exercício que dá para a gente fazer, né, sobre essa questão de palpação, é do processo transverso. Você descer um pouquinho para o lado, você chega no intertransversário. Um pouquinho mais para medial, você chega nos pilares articulares. E um pouquinho mais na lâmina. Esse dá para a gente sentir bem. O espaço entre o processo transverso, os pilares e na lâmina. Né?
Mas, claro, às vezes não dá para sentir ele, mas você apertando ele, né, um indicativo. Tem muita coisa que a gente não sente, mas você está apertando, se dói, você leva a crer que seja ele ou outra estrutura que está do lado dele. Como, por exemplo, tem aqui, ó, outra figurinha que eu separei para nós, o... junto com o músculo intertransversário, opa, a gente tem o ligamento intertransversário, que é esse daqui. Então aqui dá para a gente ver ali numa vértebra lombar típica, nesse caso, né? Tem o processo transverso do lado e o ligamento intertransversário entre um processo e o outro, né? E do lado dele a faceta articular ali. Eu acho que eu tenho uma outra visão também. Aqui. Então, mesma coisa, a gente pode palpar junto. Na lombar é mais fácil, né? Os processos transversos são mais afastados, então a gente consegue palpar ali. Você não vai diferenciar o ligamento do músculo, mas você consegue palpar essa região, né? Uma coisa importante de raciocinar nesse caso é que se tem um músculo tenso, tá certinho, aparecer, ele tá com alguma alteração, né? Ele tá com deficiência de sangue, ele tá com espasticidade, mas normalmente ele não se apresenta doloroso, é que provavelmente é um músculo compensatório, quer dizer, uma adaptação compensatória de outra coisa, né? E muito provavelmente nova, né? Então não teve tempo de começar a encurtar, não teve tempo de contraturar e ainda não está com tanta hipóxia sanguínea, né? Então ele tá ali, quietinho, mas está tenso. O que nos leva a crer, junto com o teste de Addison, né, que tem uma compressão ali entre o escaleno anterior e o médio, se eu não me engano, do plexo braquial e de algum nervo específico, no caso o mediano ali, que a gente inventou. Oi? Não, ele pode ser agudo, pode ser uma coisa mais aguda, mas eu digo assim que ele é um problema mais importante, né? O que não é doloroso, ele provavelmente é uma adaptação ali daquele problema, né? Então ele pode se gerar uma hipertonia, mas ele por si só não é primário, entendeu? Então essa é uma linha. É regra isso? Claro que não, né? Cada pessoa se apresenta, mas assim, no geral o que eu encontro é isso, né? Isso aqui é bem baseado nas minhas experiências clínicas, né? E além disso, uma terceiro encontro, um terceiro ponto que a gente pode encontrar ali é uma restrição articular quando a gente faz um deslizamento lateral passivo. Então você pega uma vértebra de um lado e do outro, empurra para um lado e não está funcionando aquele movimento, né? A gente viu lá na nossa biomecânica cervical, que quando você faz o deslizamento lateral, ele abre de um lado, fecha do outro, mas ele tem que deslizar lateralmente, um pouquinho de rotação associada no caso da cervical, né? Então, nesse caso desse paciente hipotético, então terceiro ponto que nós encontramos, a restrição articular desse lado. E precisamente ela tem um end feel mais rígido, né? Esse end feel mais rígido me indica que ou ela é uma restrição articular de classe 2, quer dizer que é mais ligamentária, ou de classe 3, que é mais articular. Tá? Como é que a gente diferencia pós-manipulação? Né? Quando eu faço o teste passivo desse movimento, eu tenho no paciente uma reprodução de dor da rotação que ele faz e da inclinação. A gente associa esse teste com a dor que ele reproduz, com a dor que o paciente sente, com o que a gente acha, justificando um dos sintomas que o paciente sentiu. Ok? Estão acompanhando até aqui? Se eu me atrapalhar nas palavras, a gente volta. Então temos 3 achados, 4, né? Porque a gente tem parestesias ocasionais no trajeto do nervo mediano. Aí, agora vem o raciocínio em cima de um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, um vídeo que eu deixei aberto lá, sobre a escolha das técnicas, né? Então, quando a gente vai escolher uma técnica, eu sempre prego que a gente escolhe por tecidos, né? Que é isso, esse que é o raciocínio que eu estou trazendo, é por tecido. Então, um tecido muscular, um tecido articular, um tecido nervoso e um tecido ligamentar. Então, quando eu vou escolher alguma técnica para essas disfunções,
Eu faço o raciocínio em cima dos tecidos. Então, se eu tenho a primeira palpação que a gente fez, um intertransversário dolorido e tenso que reproduz a dor irradiada, então provavelmente um ponto gatilho ali, eu vou escolher uma técnica para esse tipo de disfunção e para esse tipo de tecido, né? Como é um músculo, eu posso escolher fazer um músculo energia, um contrai e relaxa, aquela inibição neurogênica, né, aquela pressão isquêmica, apertar e segurar, ou alguma técnica que gere esse relaxamento. E sempre que eu sempre falo assim, você vai escolher uma técnica, você tem que ter um objetivo. Então, qual que é o objetivo? Ele tem que ser Esse objetivo tem que ser claro e mensurável, ele tem que ser específico e mensurável. Então, o meu objetivo nessa técnica é fazer o músculo relaxar e reduzir a dor. E eu posso mensurar isso, como apertando de novo, vendo se ele melhora e até testando um pouquinho da mobilidade ali da articulação, né? Por exemplo, um teste de mobilidade de articulação que poderia ser feito no intertransversário é uma tração cervical. Você sentir os segmentos se afastarem um pouquinho. Esse é um teste não específico, mas ele vai testar intertransversário, vai testar cápsula, vai testar disco, vai testar várias coisas. Tá, então o objetivo está definido, que é reduzir espasticidade e reduzir dor, né? Fora do objetivo, eu preciso pensar nos resultados esperados para essa técnica. Então, o resultado esperado ele vai incluir adaptações funcionais ou estruturais que possa ter ali, alguns efeitos adversos e o terceiro fugiu a cabeça. E o tempo, né? O tempo que isso vai demorar para melhorar. Então, por exemplo, se eu tenho um músculo curto e eu faço alongamento uma vez, ele não vai alongar, né? Ele vai melhorar um pouquinho, relaxado, mas ele não vai alongar. Se eu tenho um músculo curto, eu preciso fazer alongamento repetidas vezes, várias sessões, para que ele melhore, correto? Então, se eu tenho um músculo com espasticidade, com dor, em quanto tempo eu vou conseguir melhorar ele com aquela técnica? Então, esse é um raciocínio que eu tenho que ter, né? Se eu tenho o meu objetivo claro, específico, mensurável, eu tenho os meus resultados esperados. Um detalhe desse paciente que eu coloquei, que eu comentei, ele tem dor há 6 meses, né? Então, o que isso indica? Um paciente com dor há 6 meses, quando a gente aperta ali no intertransversário e gera a dor que ele teve, me indica que aquele músculo aí está com espasmo muscular há 6 meses. Um músculo com espasmo muscular há 6 meses, ele é um músculo curto, né? Ele encurtou, ele gerou esse encurtamento. Então, se eu fizer uma técnica para relaxar ele não vai somente relaxar, ele vai precisar alongar também. Então, a técnica que eu escolho vai ter que incluir esse tipo de objetivo também. Se o músculo está curto faz muito tempo, eu vou precisar escolher uma ou mais técnicas que incluam esse alongamento. No caso do ligamento intertransversário ali, a gente pode considerar que ele pode encurtar também. Ele pode gerar um encurtamento ali, afinal a articulação ficou numa posição um pouco mais próxima e isso daí gera encurtamento de ligamento. Então, posso escolher uma técnica para gerar esse afrouxamento ligamentar também. Tá? Então, tudo isso em cima desses sintomas que a gente considerou. Quer dizer, um sintoma só, né? O sintoma de dor à palpação do intertransversário com reprodução da dor irradiada que ele teve. Ok? Vamos até aí. Tá? E, claro, efeitos adversos também, né? Se eu vou trabalhar com músculo, se eu vou fazer, por exemplo, uma pressão isquêmica, né, uma inibição neurofuncional ali no músculo, o que eu posso esperar que esse músculo possa ter um efeito adverso, um efeito colateral, um efeito que eu não quero. É todo mundo que tem? Não, mas eu tenho que saber que ele pode ter. Então, se eu apertei muito ali o músculo, isso daí pode ficar dolorido depois, né? Pode ou não, cada pessoa responde de um jeito. Então é algo que eu posso passar para o paciente, olha, talvez você fique dolorido um pouco com essas pressões que a gente fez, né? Então tudo isso eu considero na escolha da minha técnica. E em quanto tempo vai melhorar? Olha, se o músculo é agudo, se é um espasmo agudo, eu espero uma melhora mais rápida. Se é um espasmo antigo, crônico, com encurtamento há 6 meses já, eu espero uma melhora mais devagar. Então dá para eu ter um prognóstico ali de quantas sessões eu vou precisar fazer. Se fosse mais agudo, talvez 1 ou 2 sessões, mais crônico, talvez 3, 4, 5, depende um pouco da somatória das outras disfunções que a gente encontrar. Joia? Irmos bem até aí?
Então, seguindo para a próxima disfunção, né? Que eu não lembro qual que eu falei na ordem. Deixa eu ver aqui. Tensão indolor em escaleno, né? Então, a tensão indolor em escaleno, o escaleno está tenso, como eu falei, julgaria ser uma adaptação, mas posso fazer uma técnica para ele. Posso fazer uma técnica de relaxamento muscular, contrai e relaxa, de alongamento, de bombeio, de manipulação de face, de liberação miofascial. E a mesma coisa aplicada. Então, se eu vou fazer uma técnica de bombeio para os escalenos, é uma técnica mais suave, uma técnica que não exige tanta força, né? É uma técnica que não trabalha tanto na estrutura, mas mais na função do músculo. Então, eu reduzo a hiperatividade gama, eu faço o músculo reduzir a espasticidade dele sem tanta força. Né? Então, é uma técnica ali que eu sei que o objetivo dela também é relaxar, não é mexer na estrutura, é mais na função. Os efeitos adversos que ela vai ter são mínimos, né? Talvez ali um bombeio um pouco mais prolongado na região de pescoço possa estimular um relaxamento do paciente, que não é um problema, né? O paciente relaxou, tá ótimo. Quanto mais relaxado, melhor. Mas não vai causar, provavelmente, não vai causar a mesma dor que uma liberação miofacial causaria. Uma liberação miofacial mais forte ali já mexe com a estrutura do músculo, não só com a funcionalidade. E como efeito adverso, pode ficar dolorido depois. Quanto mais força eu faço, maior a possibilidade de ficar dolorido. Quanto mais, vamos dizer assim, virgem o músculo ou a estrutura, que nunca foi alongado, nunca foi trabalhado, nunca foi tratado, né, maior a possibilidade dele gerar dor também. Né? Mas isso aí é algo que eu tenho que pensar junto à escolha da técnica. Ok? Então, minha técnica ela vai ter um objetivo e ela vai ter os resultados esperados. Joia até aí? A próxima disfunção, né, encontrada nesse caso vai ser o. Deixa eu interromper o compartilhamento. Pronto. A próxima disfunção encontrada nesse caso, uma falta de deslizamento lateral, ou seja, uma lateralidade da vértebra, né? Então justifica ali a sensação que a pessoa tem de dor à rotação cervical e inclinação cervical, onde eu preciso fazer esse movimento acoplado de rotação e inclinação, então não está funcionando para um lado, e com o parâmetro maior em lateralidade. Então é uma vértebra bloqueada. Oi? Não? Ah, eu achei que alguém chamou. Então, a vértebra bloqueada ali em lateralidade. Como eu falei, pela estrutura da palpação, é uma palpação que me parece ser uma restrição articular de tipo 2 ou 3. Né? Então, a restrição articular de tipo 2, ela apresenta um endifio mais rígido, ou seja, uma restrição mais ligamentar. O ligamento encurtou, o ligamento está prendendo a articulação, né? Ou o ligamento ou a cápsula articular. E a restrição articular de tipo 3 é uma adesão articular. Então, é quando as superfícies articulares elas aderem mais do que deveria e não conseguem se movimentar. Também tem um endifio rígido ali, né? Como é que eu avaliaria mais isso daí? Após a manipulação. Então, uma restrição articular de tipo 3, que seja mais de origem articular, após uma manipulação dela, ela libera quase que completamente. A restrição articular do tipo 2 com restrição ligamentar, ela libera só um pouquinho. E isso me indica o meu próximo raciocínio. Se eu, após manipulação, eu tenho uma liberação muito pouca do movimento passivo da articulação, eu sei que aquilo lá tem uma restrição, um componente ligamentar maior, e eu vou precisar repetir isso mais vezes. Né? Então, o meu objetivo é mobilizar a articulação, mas dentro dos meus resultados esperados, né, dentro do período temporal que aquilo ali vai melhorar, se é uma restrição com encurtamento ligamentar, eu vou precisar fazer mais manipulações, mais vezes, com mais frequência. Se é uma questão mais articular, provavelmente a pessoa melhora mais rápido. Né? Então, isso é uma coisa bem a ser levada em consideração também na escolha tanto da técnica quanto da periodicidade do tratamento. Né? Estava até conversando com o Pádua, dentro da quiropraxia, com uma visão bem articular, bem mecanicista ali, tem alguns colegas, alguns manipuladores que fazem manipulação de 2 a 3 vezes por semana. Né?
Isso está errado? Não, não está. Normalmente os osteopatas eles preferem uma manipulação mais afastada, às vezes uma vez por semana, a cada 15 dias, às vezes até um mês. Mas quando é esse caso de precisamos afrouxar um pouco o ligamento para melhorar a mobilidade daquele segmento, eu preciso fazer isso com mais frequência. Aí é o paciente onde eu consigo atender mais de uma vez por semana. Né? É claro ali que depende da evolução dele, né, de uma sessão para outra, mas é um paciente mais mecânico que mais de uma vez por semana beneficia ele mais rápido. Ok? Seguindo até aí. Peraí. Tava arrumando o meu gato aqui. E o que a gente pode esperar desse tipo de manipulação, né? Quais são os objetivos, não, desculpa, os resultados esperados? Que o ligamento afrouxe um pouco e retorne um pouco, não tanto quanto ele havia originalmente restrito. E por ser uma restrição de uma estrutura que eu vou precisar afrouxar ela, eu vou precisar fazer uma deformação plástica nela. Então, lembrando de conceito de biomecânica, a gente tem deformação elástica, que é aquela que o tecido consegue retornar 100% à sua estrutura anterior, e uma deformação plástica, que ele não retorna 100% à sua estrutura anterior. Então, durante um alongamento muscular, se eu tenho encurtamento severo, eu preciso fazer um alongamento muscular, eu preciso gerar uma deformação plástica naquele músculo. E se o ligamento está encurtado também, se existe uma restrição ligamentar na articulação, eu preciso pensar em uma deformação plástica. Ou seja, eu preciso estirar um pouco o ligamento. E isso normalmente causa um pouquinho de incômodo, um pouquinho de dor. Afinal, é uma lesão, mas uma lesão controlada. Então, aquele paciente que pode ter um pouquinho de desconforto, mas desde que a técnica seja bem executada, desde que seja bem levada, ele vai ter um desconforto leve, um dia e meio ali no máximo. Passou o desconforto, já é possível fazer uma nova manipulação. Então eu levo em consideração isso daí dentro do meu atendimento também. Ok? E por último, o último sintoma ali, uma parestesia no trajeto do nervo mediano, provavelmente, nesse caso, causado ali por compressão entre os escalenos, né? Por uma posição de pescoço ali que gera toda essa adaptação. Então, eu poderia completar isso com uma técnica de neurodinâmica, né? Um deslizamento de nervo mediano. Aquele ULTT1, Upper Limb Tension Test 1, né? Então, essa mobilização neural ali de nervo mediano ajudaria. Então, dentro da mobilização neural, basicamente eu gero ou o deslizamento do nervo ou a tensão do nervo. Quando ele está comprimido entre duas estruturas, a gente libera essa compressão, é legal estimular o deslizamento dele. Então, fazendo a mobilização neural com deslizamento leve, leve e moderado do nervo, já que não é um sintoma tão presente, eu consigo estimular a neurofisiologia, né, desse nervo, desses neurônios, estimular ali toda a recuperação dele, porque eu preciso pensar, igual eu falei, em tecido. Se eu tenho uma compressão nervosa, uma compressão neural bem pouca, ali 25, 30 milímetros de mercúrio, durante 4, 5 horas, eu já vou demorar alguns dias para ela voltar. Então a pessoa está com 2 semanas ali de compressão neural, ela já está com, mesmo que não seja frequente, mas o suficiente para aparecer ali sintomas todo dia, nesse caso, né? Quanto mais frequente, pior, me leva a crer que esse nervo está em sofrimento. Então o que eu preciso esperar da minha técnica? Eu preciso esperar que ela melhore a mobilização. E a gente poderia ter usado isso de teste também, né? Se reproduz o dor ou reproduz a parestesia. Mas o que eu vou esperar da técnica? Que ela melhore a mobilização, melhore a neurofisiologia, mas não tão rápido. Né? Eu, particularmente, sempre aviso para os pacientes: olha, a sua questão da parestesia ela vai melhorar, mas ela vai permanecer durante um tempo. Por quê? A taxa de cura do nervo, de regeneração nervosa em ambientes ideais e propícios é 1 milímetro por dia, se eu não me engano. Ali. Ela é bem pouca, né? Então, pensando que vem do pescoço até a palma da mão, a gente tem muitos centímetros ali. Então, até melhorar completamente essa sensibilidade do nervo, pode demorar um pouco, né? Mas, às vezes, se a sessão acabou, o paciente ainda sente um pouquinho, pode voltar para manutenção,
mas é algo que eu levo em consideração também ao escolher as técnicas. Ok? Do bem até aí? Bem, basicamente era esse tipo de raciocínio que eu queria trazer para vocês, né? Então, assim, é um apanhado geral, né? Mas pensando por estruturas, ou seja, se é uma estrutura muscular, ligamentar, articular, nervosa. Depois pensando por técnicas, depois pensando pelas técnicas dentro das disfunções e pelo efeito esperado de cada uma delas, né? E aí eu consigo um prognóstico. Eu vou somando, essa técnica melhora mais rápido, mas essa daqui melhora mais devagar. Então, meu prognóstico vai ficando mais lá para frente. Essa disfunção é uma disfunção mais nova, que a gente consegue melhorar mais rápido. Então, provavelmente o paciente vai apresentar uma melhora mais rápida. Por exemplo, quando eu tendo alguns casos de torcicolo, a maioria, não todos, né? A gente não cura tudo, né? Mas a maioria dos torcicolos agudos, normalmente eu levo de 2 a 3 sessões para melhorar bem. E essas 2 a 3 sessões, às vezes, são feitas um dia após o outro porque é uma lesão aguda, é algo que não teve tantas adaptações e é algo que não precisa de deformações plásticas, é mais funcional, né? Mas aquele histórico de torcicolo antigo, a pessoa que demorou 1, 2 semanas para procurar, aí já começa a demorar um pouquinho mais. Tá? Então, essa é uma forma de raciocinar ali nas nossas escolhas de técnicas. Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Se você está escolhendo uma técnica hoje e você não está conseguindo enxergar o objetivo nela, você não está conseguindo enxergar para que ela serve, quais são os resultados esperados e, muito importante, quais são os efeitos colaterais ou adversos que pode acontecer, precisa dar uma revisada nessas técnicas ou nas disfunções. Ou às vezes nas duas também, né? Então, para cada disfunção, a gente tem um conjunto de técnicas, e para cada conjunto de técnicas ou técnica isolada, a gente tem resultados diferentes. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Aham, sim. Uhum. Como seriam esses sintomas vasculares? Uhum. Então, mas aí a dúvida é como é que você sabe que é uma compressão da artéria e não do nervo, entendeu? Porque a artéria ela aguenta maior compressão, né? A artéria a gente tem ali uma impressão normal, 120 milímetros de mercúrio. Isso assim, em repouso. Começou a andar, começou a se mexer, qualquer um, mesmo sem hipertensão, sobe ali para 160, 165, a nível fisiológico, né? Então ela aguenta uma compressão muito mais alta do que o nervo. O nervo ele aguenta compressão, mas por curto período de tempo. Quando a gente comprime o nervo, as forças se espalham ali. Então a compressão não fica direta no nervo, né? Mas se fosse direto no nervo, cerca de 25, 30 milímetros de mercúrio já é suficiente para começar a provocar sintomas. Mas na artéria, não, entendeu? Ela aguenta mais, ela foi feita para isso, né? Para aguentar a pressão, para empurrar todo o sangue ali. Então, uma compressão vascular, ela teria que ser muito grande ou de uma artéria de menor calibre para começar a gerar o mesmo sintoma nervoso. Ela poderia ser comprimida na entrada da artéria para o nervo. Então, o nervo ele recebe um suprimento sanguíneo, né? Isso. Aí você consegue ocluir ele com menor pressão, porque ele é um vaso pequenininho, né? É o vaso nervorum, né? O vaso que entra para irrigar o nervo. Ele é bem interessante, tem até uns vídeos aqui. Ele é todo encaracolado, assim, ele faz uma rodinha, assim, como se fosse cabelo encaracolado, que é para quando o nervo deslizar, ele acompanhar. É bem interessante. Nesses locais de compressão, aí você teria alguma alteração nervosa. Mas é muito difícil a gente dizer se é do músculo ou se é do nervo. Considera associado e trata tudo.
Sim, um dos testes que a gente tem, né? Teste de artéria, por exemplo, um dos testes de artéria aqui para o complexo cervical é aquele que você levanta a mão e fica abrindo e fechando a mão. Acho que é teste de Ross, se eu não me engano. Abrindo e fechando a mão aqui. Se você percebe uma palidez muito grande, a pessoa começa a perder força e começa a doer, ou tudo junto, é uma compressão importante mais vascular, né? Sim, é igual aquela claudicação intermitente, né? A pessoa manca por causa de compressão vascular. E dependendo da posição que ela tá, ela não manca. E aí você teria também, se fosse uma irrigação mais superficial, mudanças da coloração da pele. Teria uma pele mais pálida ou uma pele com aquele teste de dermografismo mais positivo. Não, não é o dermografismo. É o dermografismo mesmo. Você risca ali, a pele fica branca, demora um tempo mais para ficar vermelha, né, mais do que deveria. Então aquilo ali indica que não está tendo também um suprimento sanguíneo adequado. Pode ser por compressão vascular, pode ser por um excesso de inervação simpática dos vasos, né? Mas não está levando sangue suficiente. O que a gente usa muito na unha, quando você aperta a unha, que ela fica branca, né? Vamos ver se dá para ver aqui. Quando você aperta a unha e ela fica branca, soltou, ela tem que voltar a linha até 3 segundos. Então está tendo uma perfusão adequada. Você aperta a unha e solta, ela demora 10, 15 segundos para do esbranquiçado voltar para o rosado, tem algum comprometimento vascular. Então, alguns testes assim, um pouco indiretos. Sim. E aí, só que aí fica difícil porque depende da pele da pessoa. Se for uma pessoa mais morena, mais negra, aí fica mais difícil de visualizar, né, o leito ali. Uma pessoa mais branquinha, você consegue ver isso mais fácil. Mas se você aperta a pele, ela tem que apresentar aquela palidez. Soltou ela, ela tem que vascularizar ali na hora, um intervalo de 3 segundos. Demorou muito para revascularizar, aí sim é uma deficiência ou de estase venosa ou de irrigação arterial, mais de irrigação arterial, né? E você faz esse tipo de teste. Ou você corta e vê se sangra. Não, brincadeira, não faz isso não. Brincadeira, mas mais ou menos. Um dia eu acompanhei algumas cirurgias. Um dia eu estava numa cirurgia em que foi feita uma laparotomia, né? Quer dizer, abre todo o abdômen do paciente para ver o que estava acontecendo com o intestino de uma senhora. E o intestino ele estava todo necrosado, assim, ou necrosando. E uma das coisas que o médico fez foi cortar. Ele cortou alguns pedaços ali do mesentério, da raiz do mesentério, e não tinha sangue nenhum. Tinha uma gotinha assim bem discreta de sangue. Quer dizer, o intestino dela inteira não estava sendo perfundido. Infelizmente foi um caso que eu até fiquei triste, né? Apesar de não ter conhecido a paciente, mas era um caso que o médico falou: fecha o abdômen e avisa para ela, para a família, que ela provavelmente vai morrer em uns 3 dias. E ela morreu em uns 3 dias. Né? Se você não tem intestinos, você não absorve nada, você morre. Se a necrose é pequena, ainda dá para mudar, mas se a necrose é total no intestino ali, não tem muito o que fazer. Você não absorve mais nada, talvez um pouquinho de água ali, e acaba indo a óbito, né? Mas então é brincadeira de cortar, mas nem tanto. Ah, pode ser trombo, pode ser alguma doença autoimune ou inflamatória, né? Então, eu não sei do caso da paciente, mas, por exemplo, ela poderia ter uma trombose que entupiu ali a artéria, né? Irrigação arterial do intestino, e aí, até eles descobrirem, já gerou necrose. Ou tem os volvos, né? De intestino. A alça intestinal torce, e aí tranca, né? Ou oclui a artéria, tranca a circulação, e aquela partezinha vem a necrosar também. Se isso for pequeno, dá tempo, vai em emergência, retira um pedaço do intestino, mas se for grande, infelizmente a pessoa vem a óbito. Graças aos céus, isso é raro, né? Não é uma coisa muito boa. Né? No hospital a gente vê cada coisa ruim. Sim. Tem. Se a doença autoimune, por exemplo, doença de Crohn, que está aparecendo bastante, é uma doença autoimune de intestino, ela não leva fácil a necrose, mas é uma coisa muito descontrolada, pode gerar uma inflamação muito grande e pode começar a dar algumas úlceras, algumas coisas. Né, em exagero, ela poderia causar essa necrose também.
Tem umas doenças médicas ali meio capciosas, né? Por isso que eu falo pra gente estudar bem. Opa, tem um gato aqui. É, ele quer pisar no teclado e fechar a gente. O último que subiu no teclado fechou, né? Ok, vai pra lá, vai. Então, algum comentário? Se quiser, a gente troca mais algumas experiências sobre isso tudo que eu falei, ou alguma colocação, alguma dúvida. Mas eu espero que tenha dado uma iluminaçãozinha de uma forma um pouco diferente, né? Porque às vezes a gente pensa em disfunções e técnicas, mas eu faço bastante questão de pensar em histologia e técnicas, né? Então a gente pensa nos tecidos e nas técnicas. Eu acho isso um raciocínio bem interessante. Isso é meio difícil, né? A gente procura aqui algum livro atrás do que tem, a gente pega uns 5, 6 e coloca. Eu tenho uma aula montada que eu dei uma vez lá na graduação, que é mais completinha sobre isso. Eu futricando aqui, achei. Depois eu vou dar uma revisada, uma aprimorada. E eu vou tentar gravar e deixar lá à disposição também. Sim. Já cheguei. Como? N- Não depende da evolução do paciente, né? Tem paciente que melhora mais rápido, tem paciente que demora um pouquinho mais. Ó, na minha experiência de torcicolo, o que que eu sempre acho? Em torcicolo, eu nunca acho uma disfunção só. Eu acho uma principal, mas eu acho umas três ou quatro associadas, né? Então, aquela principal é a que a gente tenta trabalhar mais as outras associadas. Aí, quando é uma boa evolução, melhora a principal, fica as associadas. No segundo ou no terceiro atendimento, vai desfazendo as associadas e aí melhora bem o torcicolo. Então, é isso que normalmente eu vejo. Mas depende da evolução. Tem uns que com duas sessões melhora bem, outros às vezes se arrasta ali um pouquinho. Fica uma dor residual, vai para a semana que vem. Sempre depende da evolução. Não é uma ciência exata, né? E tem gente que não dá para fazer as coisas também. A gente está com muita dor e a gente até encontra as disfunções, mas não consegue, né? Teve paciente que eu não consegui trabalhar nada e eu falei: olha, você toma um Tandrilax, toma um relaxante muscular e volta amanhã. E a pessoa melhorou bastante de um dia para o outro. Os medicamentos, quando bem usados, eles ajudam bastante a gente. Eu tenho um livro aqui do Leon Chaiton, ele é osteopata, morreu recente, acho que uns 2 anos, e ele era osteopata nos Estados Unidos. Então lá ele é médico, né? E ele mostra vários casos clínicos ali em que, além da atuação de osteopata dele, ele inseria atuação medicamentosa também. Às vezes injeção de corticoide e tal. Então, uma coisa que a gente pode usar bastante. O paciente está muito dolorido, fala: olha, eu vou mexer um pouco aqui só, mas você toma um relaxante muscular, um anti-inflamatório e volta amanhã. Aí o paciente volta bem melhor, aí as técnicas funcionam mais. Então é um recurso que a gente pode usar. Agora está essa discussão do Crefito aí liberar também prescrição medicamentosa por fisioterapeuta ou não, né? Eu acho legal. Com o uso com sabedoria, eu acho bem interessante. Então, ok. Joia, mais algum comentário? Temos? Bem, ajudou um pouquinho alguma coisa, parecido? Que bom. Espero ter colaborado um pouco com nossa vida profissional. Agradeço todo mundo a presença e vamos ver o que fazemos na semana que vem. Vamos decidir o nosso tema ainda. Opa, obrigado. Conto sempre com a presença de vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite.